não é defendendo o Vladimir Putin, o que eu vou falar aqui agora. Mas a gente está vendo, né, o Reino Unido autorizando a França, os Estados Unidos, a Ucrânia usar armas de longo alcance contra a Rússia. Teve drones, né, que entraram em Moscou e você vê que eles estão instigando a Rússia a usar armas nucleares contra a Ucrânia e automaticamente mexer na OTAN. É incrível. Eu, nessa visão do que nós estamos analisando desde 2022, que foi fevereiro de 2022, que a Rússia invadiu a Ucrânia. Eu vejo que a Rússia entrou em território ucraniano, tomou cidades, que diz anexou essas cidades à Rússia. Mas o que nós estamos vendo, meus irmãos, é a OTAN instigando a Rússia a um ataque nuclear. Né? Ele já procurou alguns acordos de paz e não existe. Não existe. E agora eles estão aí, ó, Putin alerta que os Estados Unidos e a OTAN enfrentarão a Rússia após a Ucrânia receber ordem para atacar território russo com armas de longo alcance. A remoção das restrições ao uso de armas ocidentais pela Ucrânia envolveria diretamente os Estados Unidos e seus aliados no conflito com a Rússia e seria recebida como uma resposta apropriada, alertou o presidente russo. O Ocidente enviou à Ucrânia mísseis de longo alcance que Kiev usou até agora contra Crimeia e Donbas. Nos últimos dias, no entanto, Estados Unidos e Reino Unido sugeriram que podem permitir que essas armas sejam usadas para atingir alvos mais profundamente em território russo, reconhecido internacionalmente. Não estamos falando sobre permitir ou proibir o regime de Kiev de atacar o território russo, disse Putin nesta quinta-feira. Ele já está fazendo isso com veículos aéreos não tripulados e outros meios. A Ucrânia não tem capacidade para usar sistemas ocidentais de longo alcance, acrescentou Putin, observando que a segmentação para tais ataques requer inteligências de satélites da OTAN, enquanto as soluções de disparo podem só ser inseridas por pessoal militar da OTAN. Isso significa que os países da OTAN, os Estados Unidos e os países europeus estão lutando contra a Rússia. E essa decisão for tomada significaria nada menos que a participação direta dos países da OTAN e dos Estados Unidos e dos países europeus no conflito com a Ucrânia, disse o presidente russo. A participação direta deles, é claro, muda significativamente a própria essência e a própria natureza do conflito. E você vê que eles estão instigando Vladimir Putin a atacar. E a fala dele é contundente e inteligente, porque o que ele está falando? É impossível a Ucrânia ter tecnologia para o envio de armas de longo alcance. Então, eles teriam que utilizar-se dos satélites da OTAN para atacar a Rússia com armas de longo alcance. Então, automaticamente, não seria mais uma luta entre Rússia e Ucrânia, mas agora seria uma luta da Rússia contra os Estados Unidos e os países aliados da OTAN. Deus abençoe Manlele pela sua contribuição no Superchat no canal Tirando o Véu. Agora, olha aí, irmãos.
caças russos são detectados por satélites perto do Alasca e foram interceptados pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos enviaram caças depois que aeronaves militares russas foram detectadas perto do Alasca. A aeronave russa permaneceu no espaço aéreo internacional e não entrou no espaço aéreo soberano americano ou canadense. Essa atividade russa no Hades do Alasca não é vista como uma ameaça. E o NORAD continuará monitorando as atividades dos concorrentes perto da América do Norte e responderá à presença com presença. Então, olha aí, caças russos em áreas internacionais que estão próximas dos Estados Unidos e do Canadá. A gente está aí desde da questão, irmãos, das visitas, né, de Vladimir Putin à Coreia do Norte, à China e aos seus aliados, né, dando apoio a aliados, e desde que John Biden ele mandou os Estados Unidos estarem alerta no ataque nuclear contra a Coreia do Norte, contra a China e contra a Rússia, eu acredito que existe um alerta máximo aí nos bastidores para uns possíveis ataques nuclear. E ontem ainda eu falei que a Rússia ela tem uma ameaça assombrosa contra o Ocidente. E foi algo que eu não falei ontem, irmãos. Mas se a Rússia desligar a internet do mundo, a gente tem muita gente nova aqui que não sabe dessa informação. Mas a Rússia, a China já tem a sua internet própria, né? Eu acredito que foi em 2022. 2022, quer dizer, se eles apagarem a internet do Ocidente, eles continuam conectados. Já vou falar sobre isso, irmão Miso. Então, veja bem, se eles desligarem a internet do Ocidente, os Estados Unidos, a Rússia e a China têm internet própria, meu irmão. Eu acredito que tem pessoas aqui que não sabiam sobre isso, né? Olha aí, ó, Rússia testa com sucesso a Runet, uma internet própria. Uma etapa do teste consistiu em desconectar a Rússia da internet global. E isso foi exatamente em 2020, mas fazem 4 anos e 8 meses dessa matéria. Ó, enquanto pessoas no mundo todo se preparavam para celebrar o Natal, autoridades da Rússia tinham outras preocupações no início da semana. O governo russo executou com sucesso um teste que desconectou a internet do país. O objetivo é abrir o caminho para a Runet, uma espécie de internet própria. Na verdade, os testes começaram na semana passada. A desconexão do país, realizada na segunda-feira, dia 23, foi apenas uma das etapas. Esse procedimento constituiu, basicamente, em fazer a infraestrutura da internet da Rússia funcionar sem sistemas globais e DNS. Os detalhes técnicos não foram divulgados pelo governo da Rússia, mas o teste serviu para mostrar que as operadoras de telecomunicações do país já têm condições de trabalhar em conjunto com as agências governamentais para evitar que o tráfego online local passe por roteamentos internacionais.
Na prática, é como se a Rússia tivesse sua internet só dela. E já mencionou a Runet quando em operação. Esse sistema poderá eliminar o tráfego de infraestrutura local de telecomunicações, evitando que informações saiam do país. Então, se eles se desconectarem, olha que forte, né, irmãos? Eles têm como permanecer conectados. E eu disse já em lives aqui que a China, com certeza também já tem a sua internet própria. Eu digo com certeza, a China também já tem a sua internet própria. E aí tem uma matéria, irmão Miros, tenta achar em outra, sem ser a Folha de São Paulo, que meu notebook não vai abrir essa matéria, irmão Miros. Ou faz um print da matéria para mim, da Folha de São Paulo, do navio. Tem um navio, unidade da Marinha dos Estados Unidos, que matou Bin Laden, treina... Não. Imagens de satélites mostram o navio russo que terá transportado mísseis balísticos do Irã para a Rússia. Unidade da Marinha dos Estados Unidos que matou Bin Laden treina para eventual invasão de Taiwan pela China. Está próximo, irmãos. Eu acredito, e eu já falei com vocês, que eles vão fazer um ataque na mesma proporção. A Coreia do Norte vai atacar a Coreia do Sul, a China vai tomar Taiwan e a Rússia vai atacar a OTAN. E eu já falei isso com vocês. Quem os Estados Unidos vai defender nessa história? Quem os Estados Unidos vai defender nessa história? Essa é a grande questão, né? Se nós tivermos esse ataque sincronizado, quem os Estados Unidos vai defender? Então, eles estão preparadíssimos, né? A Rússia, a China, a Coreia do Norte, para um colapso. Tem outra matéria aqui, irmãos. Você que está chegando agora, não esqueça de deixar o seu like. O seu like, que é muito importante. Muito importante. Não está abrindo, irmão, isso fica só rodando. Ô, Jesus. Deixe seu like, compartilhe essa live com o maior número de grupos que você possa estar participando. Em nome de Jesus. Olha só, irmãos, foi feito um estudo sobre um ataque aí, né? Entre a Rússia e a OTAN e como ficaria a União Europeia. Eu vi, irmão mesmo, mas não está abrindo. Eu vou mandar uma foto para o senhor, como é que está ficando aqui.
Eu acredito que deve ser por causa da internet.